Pedro, um jovem de 25 anos, era o jardineiro da imponente mansão dos Fernandes. Desde pequeno, tinha uma ligação especial com a terra e as plantas, habilidades que o tornaram essencial para manter os jardins exuberantes e impecáveis. Seus dias eram preenchidos pelo aroma das flores e pelo som dos pássaros, encontrando na natureza uma paz que a vida nunca lhe oferecera. Ele sempre usava um colgante em forma de lua, um objeto misterioso que carregava desde a infância e que nunca se separava dele. Trabalhando diligentemente, Pedro ganhou o respeito dos outros empregados e até dos próprios donos da mansão, Rodrigo e Beatriz Fernandes. Seu talento e dedicação não passaram despercebidos, mas ele sempre se manteve humilde e discreto. Embora sua vida fosse simples, Pedro nunca deixou de sonhar e nutria um desejo oculto de conhecer mais sobre seu passado, algo que o colgante parecia simbolizar. Pedro não sabia muito sobre sua origem. Criado em um orfanato, tudo o que sabia sobre seus pais biológicos eram histórias vagas e um colgante deixado com ele como única pista. Esse objeto em forma de lua era sua conexão com um passado desconhecido e a esperança de um futuro mais claro. As perguntas sem respostas sobre sua família muitas vezes o assombravam, mas ele mantinha uma fachada calma e resiliente. Os jardins da mansão eram seu santuário. Ali, Pedro sentia que podia ser ele mesmo, longe dos olhares inquisitivos e das expectativas do mundo. Cada planta cuidada, cada flor que desabrochava sob seus cuidados, parecia contar uma história, refletindo sua própria jornada de crescimento e busca por identidade. Pedro trabalhava com uma precisão e amor que transformavam o jardim em um verdadeiro paraíso. Apesar da tranquilidade que encontrava em seu trabalho, Pedro sempre sentiu uma lacuna em sua vida. O colgante em forma de lua era um lembrete constante de que algo ou alguém estava faltando. Cada vez que o tocava, sentia uma conexão inexplicável, como se aquele pequeno objeto estivesse destinado a levá-lo a algo maior, uma verdade que ele estava determinado a descobrir um dia. Rodrigo Fernandes, um renomado empresário de 55 anos, era o dono da imponente mansão onde Pedro trabalhava. Rodrigo era conhecido por sua inteligência afiada e habilidade em negócios, tendo construído um império a partir do zero. Sua vida, repleta de luxos e conquistas, parecia perfeita aos olhos de muitos, mas ele carregava uma dor profunda que nunca conseguia apagar: a perda de seu filho há mais de 2 décadas. A mansão dos Fernandes era um símbolo de poder e riqueza, com jardins exuberantes que se estendiam por hectares. Cada detalhe da propriedade refletia o gosto refinado de Rodrigo e sua esposa, Beatriz. Para Rodrigo, a mansão era mais do que um lar. Era um refúgio onde ele tentava encontrar paz e esquecer, ainda que por breves momentos, a tragédia que marcara sua vida. Contudo, a presença de Pedro no jardim começou a despertar memórias dolorosas. Rodrigo sempre se mostrava reservado, especialmente quando se tratava de assuntos pessoais. Poucos sabiam da dor que ele e Beatriz carregavam desde o desaparecimento de seu filho. A busca incansável, os falsos indícios e as esperanças desfeitas foram desgastando o casal ao longo dos anos. A presença de Pedro, com seu colgante em forma de lua, trouxe à tona sentimentos e suspeitas que Rodrigo pensava ter enterrado profundamente. Beatriz, por sua vez, era o alicerce emocional de Rodrigo. Com 50 anos, ela enfrentava a dor com uma força impressionante, mantendo a família unida e a esperança viva. A mansão, para ela, também era um lugar de lembranças e promessas quebradas, mas os jardins, cuidados por Pedro, traziam-lhe um consolo inesperado. Havia algo no jovem jardineiro que a fazia sentir-se próxima de seu filho perdido. Enquanto Rodrigo observava Pedro cuidando das plantas, ele não podia deixar de notar o colgante em forma de lua que pendia no pescoço do jovem.
Algo naquela pequena joia despertava uma inquietação em seu coração. Seria possível que este jovem jardineiro, que ele via todos os dias, pudesse ser o filho que ele e Beatriz tanto procuraram? Essa suspeita começou a crescer, alimentada por uma intuição que ele não podia ignorar. Era uma manhã ensolarada quando Rodrigo, caminhando pelos jardins, notou o colgante em forma de lua que Pedro sempre usava. A visão daquele objeto pequeno e aparentemente insignificante causou uma reação inesperada em Rodrigo. Seu coração disparou e ele parou abruptamente, como se tivesse visto um fantasma. Aquele colgante parecia ser o mesmo que seu filho usava no dia em que foi raptado. Rodrigo sentiu uma onda de emoções o invadir. Lembranças que ele tentava suprimir há anos voltaram com força total. A imagem do colgante trouxe de volta a memória de seu filho, um menino de 5 anos, cheio de vida e curiosidade, desaparecendo sem deixar rastros. Aquele colgante era uma peça única, feita sob encomenda, com um design que ele e Beatriz haviam escolhido juntos. Não havia como ser uma coincidência. Enquanto observava Pedro trabalhar, Rodrigo começou a fazer perguntas a si mesmo. Quem era aquele jovem? Como ele havia conseguido aquele colgante? Cada resposta que surgia em sua mente apenas aumentava suas suspeitas. Ele sabia que precisava de mais informações, mas também que precisava ser cauteloso. A possibilidade de Pedro ser seu filho perdido era algo que ele não podia ignorar, mas também não podia se permitir falsas esperanças novamente. Rodrigo começou a observar Pedro mais atentamente, procurando por outros sinais ou pistas que pudessem confirmar suas suspeitas. Ele notou o cuidado e a dedicação com que Pedro cuidava das plantas, a mesma paixão que seu filho demonstrava desde pequeno. Havia algo familiar na maneira como Pedro se movia, um eco distante do menino que Rodrigo lembrava. Cada pequeno detalhe parecia alimentar a esperança crescente em seu coração. Decidido a não agir precipitadamente, Rodrigo compartilhou suas suspeitas com Beatriz. Ela, ao ouvir a descrição do colgante, também ficou emocionada. A possibilidade de reencontrar seu filho era uma ideia que ela não ousava alimentar há muitos anos, mas agora, com esse novo indício, a esperança ressurgia. Juntos, decidiram que precisavam investigar discretamente, sem alarmar Pedro, para descobrir a verdade. Com a imagem do colgante gravada em sua mente, Rodrigo começou a buscar mais informações sobre Pedro. Conversou com outros empregados da mansão, tentando saber mais sobre a origem do jovem jardineiro. As histórias eram vagas, ninguém sabia muito sobre sua vida antes de começar a trabalhar ali. Pedro era reservado, compartilhando pouco sobre seu passado, o que apenas aumentava o mistério ao redor dele. Rodrigo decidiu que era hora de uma abordagem mais direta. Ele começou a conversar com Pedro durante suas caminhadas diárias pelos jardins, fazendo perguntas sutis sobre sua vida e seu colgante. Pedro, sem perceber as intenções por trás das perguntas, falava com naturalidade sobre seu tempo no orfanato e como o colgante era a única lembrança de seus pais. Cada resposta parecia confirmar ainda mais as suspeitas de Rodrigo. Enquanto isso, Beatriz começou a procurar antigos documentos e fotos que pudessem ajudar a identificar Pedro. Ela encontrou uma foto de seu filho usando o mesmo colgante. E a semelhança entre Pedro e o menino da foto era impressionante. As evidências começavam a se acumular e a possibilidade de Pedro ser realmente seu filho perdido se tornava cada vez mais real. A emoção era quase palpável entre Rodrigo e Beatriz. No entanto, eles sabiam que precisavam de provas concretas. Decidiram contratar um investigador particular para descobrir mais sobre o passado de Pedro. O investigador começou a trabalhar imediatamente, seguindo as pistas que Rodrigo e Beatriz forneceram. As primeiras descobertas foram promissoras, documentos que confirmavam que Pedro havia sido encontrado abandonado aos 5 anos, a mesma idade em que seu filho desapareceu.
À medida que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, a tensão aumentava. Rodrigo e Beatriz tentavam manter a calma e continuar suas vidas diárias sem levantar suspeitas, mas a ansiedade era evidente. Cada interação com Pedro se tornava carregada de emoção, e a expectativa de finalmente resolver o mistério de seu filho desaparecido era quase insuportável. Eles sabiam que estavam próximos de uma revelação que poderia mudar suas vidas para sempre. Com as suspeitas cada vez mais fortes, Rodrigo e Beatriz decidiram que era hora de avançar com a investigação. Contrataram um investigador particular de confiança, conhecido por sua discrição e eficiência. O objetivo era claro: descobrir a verdadeira identidade de Pedro e confirmar se ele era o filho perdido dos Fernandes. A primeira tarefa do investigador foi obter uma amostra do DNA de Pedro sem que ele percebesse. O investigador começou a seguir Pedro discretamente, observando seus movimentos e rotina. Utilizou métodos sofisticados para obter uma amostra de cabelo de Pedro, o que permitiria a realização de um teste de DNA sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Rodrigo e Beatriz continuavam a interagir com Pedro de maneira normal, embora a ansiedade estivesse sempre presente em seus corações. A espera pelos resultados era angustiante. Durante a investigação, o investigador descobriu mais detalhes sobre o passado de Pedro. Ele havia sido encontrado em uma pequena cidade, sozinho e sem memória de sua família. As informações correspondiam perfeitamente ao tempo e local do desaparecimento do filho dos Fernandes. Cada nova descoberta parecia confirmar ainda mais que Pedro era realmente o filho perdido de Rodrigo e Beatriz. A emoção começava a se tornar insuportável. Rodrigo e Beatriz discutiram longamente sobre como abordar Pedro uma vez que tivessem os resultados do teste de DNA. Queriam que ele soubesse a verdade da melhor maneira possível, sem causar-lhe choque ou desconforto. Planejaram uma conversa cuidadosa e sensível, esperando que Pedro estivesse preparado para aceitar a possibilidade de uma nova identidade e de um passado que ele nunca conhecera. Era um momento crucial para todos. Finalmente, os resultados do teste de DNA chegaram. O investigador, com um semblante sério, entregou o envelope lacrado a Rodrigo e Beatriz. Com mãos trêmulas, Rodrigo abriu o envelope e leu os resultados. Pedro era de fato seu filho. A confirmação trouxe uma avalanche de emoções. A alegria do reencontro, a tristeza pelos anos perdidos e a esperança de um futuro juntos. Agora, eles precisavam contar a Pedro, preparando-se para a reação que mudaria suas vidas para sempre. Quando os resultados do teste de DNA confirmaram que Pedro era realmente o filho perdido de Rodrigo e Beatriz, o investigador compartilhou mais detalhes sobre suas descobertas. Ele encontrou documentos antigos, incluindo relatórios de quando Pedro foi encontrado abandonado aos 5 anos. Esses documentos revelavam que Pedro tinha sido encontrado em uma cidade pequena, muito longe da mansão dos Fernandes, sem nenhuma lembrança de como chegou lá. Rodrigo e Beatriz ficaram surpresos com a quantidade de evidências que apontavam para Pedro como seu filho. Havia relatórios médicos que mostravam que Pedro tinha uma pequena cicatriz no joelho direito, a mesma cicatriz que seu filho tinha após um acidente de bicicleta. Além disso, o investigador encontrou testemunhas que lembravam de um menino que apareceu misteriosamente na cidade, coincidindo com a época do desaparecimento do filho dos Fernandes. À medida que mais evidências surgiam, Rodrigo e Beatriz ficaram cada vez mais convencidos de que Pedro era realmente seu filho. As semelhanças físicas e comportamentais, junto com os detalhes específicos do passado de Pedro, tornaram a conclusão inevitável. Eles começaram a preparar-se emocionalmente para a reunião oficial, cientes de que precisariam lidar com as emoções complexas que surgiriam.
Para ter certeza absoluta, Rodrigo e Beatriz decidiram investigar ainda mais profundamente. Eles revisitaram antigas memórias e encontraram mais fotos de seu filho, notando mais semelhanças com Pedro. Cada nova descoberta trazia uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por finalmente encontrarem seu filho, mas tristeza pelos anos que haviam perdido. Eles sabiam que precisariam abordar Pedro com cuidado e sensibilidade. Enquanto aguardavam o momento certo para contar a verdade a Pedro, Rodrigo e Beatriz mantiveram suas rotinas diárias, mas com uma nova esperança em seus corações. Cada interação com Pedro era carregada de significado, e eles começaram a ver traços de seu filho em cada gesto e sorriso dele. A expectativa de finalmente reunir sua família os encheu de uma determinação renovada para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Beatriz passou noites sem dormir, revirando lembranças e se preparando para a conversa mais importante de sua vida. Ela sabia que, como mãe, sua abordagem seria crucial para que Pedro aceitasse a verdade de maneira saudável. As memórias de seu filho perdido estavam frescas em sua mente, e ela queria garantir que Pedro sentisse o amor e a segurança que ele não teve durante todos esses anos. Decidiram que Beatriz seria a primeira a falar com Pedro. Rodrigo a apoiaria, mas sabiam que a ligação emocional de mãe para filho seria fundamental. Beatriz convidou Pedro para uma conversa no jardim, o lugar onde ele sempre se sentia mais à vontade. Sob a sombra das árvores e cercados pelas flores que ele tanto cuidava, Beatriz começou a falar com uma voz suave e tremida sobre o filho que perdera há 20 anos. Pedro ouviu atentamente enquanto Beatriz descrevia o dia em que seu filho foi raptado, o colgante em forma de lua que ele usava e a busca incansável que ela e Rodrigo empreenderam ao longo dos anos. À medida que Beatriz falava, Pedro começou a perceber a profundidade do sofrimento que aquela família enfrentara e as semelhanças entre a história dela e a sua própria vida. O colgante, que sempre fora um mistério para ele, agora tinha um significado muito maior. Quando Beatriz finalmente revelou a Pedro que acreditavam que ele era o filho perdido, Pedro ficou em choque. Sentiu uma mistura de emoções, confusão, incredulidade e uma ponta de esperança. Beatriz, percebendo a turbulência interna de Pedro, lhe ofereceu a foto do menino com o colgante, mostrando a cicatriz no joelho. Pedro olhou para a foto e, pela primeira vez, viu a possibilidade real de que ele poderia ter encontrado sua verdadeira família. A conversa se estendeu por horas, com Beatriz respondendo às perguntas de Pedro e compartilhando mais lembranças. Rodrigo se juntou a eles, oferecendo seu apoio e reafirmando o que Beatriz havia dito. A ideia de que ele poderia finalmente pertencer a uma família era ao mesmo tempo emocionante e avassaladora para Pedro. Ele sabia que precisaria de tempo para processar tudo, mas a presença calorosa e amorosa de Beatriz e Rodrigo o confortava. Para eliminar qualquer dúvida restante, Rodrigo e Beatriz decidiram realizar outro teste de DNA, desta vez com o consentimento de Pedro. Eles queriam que Pedro se sentisse seguro e envolvido no processo. Pedro, embora ainda abalado pela revelação, concordou. Sabia que a confirmação científica seria importante para todos. Eles se dirigiram juntos a um laboratório especializado, onde amostras de saliva foram colhidas para análise. O período de espera pelos resultados do teste de DNA foi tenso para todos. Pedro continuou seu trabalho no jardim, mas agora com uma sensação diferente, como se cada planta que ele cuidava estivesse testemunhando um capítulo importante de sua vida. Rodrigo e Beatriz tentaram manter a calma, mas a ansiedade era palpável. Cada dia parecia uma eternidade enquanto aguardavam a confirmação final. Finalmente, o dia chegou. O laboratório ligou para informar que os resultados estavam prontos.
Rodrigo, Beatriz e Pedro foram juntos buscar o envelope que continha a verdade sobre seu laço sanguíneo. De volta à mansão, sentaram-se no salão principal, com o envelope fechado nas mãos trêmulas de Rodrigo. Ele o abriu cuidadosamente e leu os resultados em voz alta. Pedro era, de fato, seu filho. A ciência confirmara o que seus corações já sabiam. A confirmação trouxe uma onda de alívio e alegria. Pedro foi abraçado por Rodrigo e Beatriz, sentindo o calor e o amor que havia faltado em sua vida. Era um momento de lágrimas, sorrisos e palavras não ditas. A sensação de pertencimento, algo que Pedro sempre ansiara, agora era real. Ele tinha uma família, uma história e um futuro ao lado de seus pais biológicos. Rodrigo e Beatriz se sentiram completos pela primeira vez em muitos anos. A confirmação do teste de DNA era um novo começo para a família Fernandes. Eles prometeram a Pedro que estariam ao seu lado, apoiando-o em cada passo. Pedro, embora ainda processando a magnitude da revelação, sentiu uma paz interior que nunca experimentara. Ele sabia que juntos eles poderiam superar qualquer adversidade que surgisse. A confirmação de que Pedro era realmente seu filho trouxe uma explosão de emoções para Rodrigo e Beatriz. Sentaram-se com Pedro na sala de estar da mansão, onde as paredes pareciam ecoar com as memórias e histórias de sua família. As lágrimas fluíram livremente enquanto compartilhavam histórias do passado e imaginavam um futuro juntos. O sentimento de ter sua família reunida novamente era indescritível. Pedro, por sua vez, sentiu-se como se estivesse acordando de um longo sonho. A realidade de ter encontrado seus pais biológicos era ao mesmo tempo surreal e profundamente confortante. Ele ouviu atentamente enquanto Rodrigo e Beatriz falavam sobre sua infância, os momentos que haviam perdido e como nunca pararam de procurá-lo. Cada palavra deles era um tijolo na construção de uma nova identidade para Pedro. Rodrigo, que sempre fora um homem de poucas palavras, encontrou-se falando com paixão sobre seus planos para o futuro de Pedro. Queria que seu filho tivesse todas as oportunidades que ele merecia, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Beatriz, com sua natureza carinhosa, assegurou a Pedro que ele nunca mais estaria sozinho. Eles prometeram apoiá-lo em todas as suas decisões e ajudá-lo a se adaptar à nova vida. A presença de Pedro trouxe uma nova energia à mansão. Os empregados notaram a mudança na atmosfera, sentindo a alegria e a esperança renovadas que perpassavam cada canto da casa. Pedro começou a se envolver mais com Rodrigo e Beatriz, aprendendo sobre os negócios da família e participando das atividades cotidianas. A mansão, que antes parecia um lugar de tristeza e lembranças dolorosas, agora irradiava felicidade. Enquanto Pedro se integrava à vida familiar, também enfrentava desafios emocionais. Tinha que lidar com a complexidade de sua identidade recém-descoberta e o impacto de seu passado no presente. Rodrigo e Beatriz estavam sempre ao seu lado, oferecendo suporte e compreensão. Juntos, começaram a construir novas memórias, celebrando cada pequeno momento de reconciliação e crescimento. A confirmação de Pedro como filho dos Fernandes foi o primeiro passo em uma jornada de cura e união. A revelação da verdadeira identidade de Pedro transformou radicalmente sua vida. De um simples jardineiro, ele agora era parte de uma das famílias mais influentes da cidade. A notícia logo se espalhou entre os empregados e conhecidos dos Fernandes, causando um rebuliço. Todos estavam curiosos sobre Pedro, o filho perdido que havia sido encontrado, e como ele se adaptaria à nova realidade. Pedro sentiu o peso das expectativas e curiosidades ao seu redor, mas encontrou força no apoio inabalável de Rodrigo e Beatriz. Eles o incentivaram a explorar suas novas oportunidades, mas sempre respeitando seu ritmo.
Pedro começou a se envolver nas atividades da empresa da família, descobrindo habilidades e interesses que nunca soubera que possuía. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas vitórias pessoais e profissionais. O mordomo Gustavo, no entanto, não ficou contente com as mudanças. Ele sempre fora ambicioso e invejoso, e a ascensão de Pedro ameaçava seu próprio status na mansão. Gustavo começou a conspirar contra Pedro, criando pequenas dificuldades e tentando desacreditá-lo aos olhos de Rodrigo. A inveja que Gustavo nutria crescia a cada dia, transformando-se em uma determinação sombria de sabotar o sucesso de Pedro. Pedro, por outro lado, manteve-se focado e determinado. Com a orientação de Rodrigo, ele começou a assumir responsabilidades maiores na empresa, ganhando respeito e admiração de muitos. Cada sucesso de Pedro era uma vitória não apenas para ele, mas também para seus pais, que viam nele o reflexo de seu filho perdido. A empresa prosperava com a nova dinâmica, e a presença de Pedro se tornava cada vez mais vital. Apesar das adversidades, Pedro não estava sozinho. Rodrigo e Beatriz estavam sempre prontos para defendê-lo e apoiá-lo. Eles perceberam as tentativas de Gustavo e tomaram medidas para proteger Pedro. A família unida enfrentava os desafios com coragem e determinação, mostrando que juntos eram mais fortes. O impacto da revelação da identidade de Pedro foi profundo, mas também trouxe um novo começo cheio de possibilidades e esperanças. Após a revelação de sua verdadeira identidade, Pedro começou a integrar-se mais profundamente à família Fernandes. Rodrigo e Beatriz fizeram questão de incluí-lo em todas as atividades familiares e empresariais. Aos poucos, Pedro começou a se sentir mais confortável em seu novo papel, descobrindo o prazer de ter uma família que o apoiava e o amava incondicionalmente. Pedro passava cada vez mais tempo ao lado de Rodrigo, aprendendo sobre os negócios da família. Rodrigo, orgulhoso do filho que demonstrava tanto talento e determinação, via em Pedro um futuro líder. Eles trabalhavam juntos na empresa, discutindo estratégias e tomando decisões importantes. Pedro, com sua visão fresca e ideias inovadoras, rapidamente começou a se destacar, ganhando o respeito de colegas e funcionários. Beatriz, por sua vez, dedicava-se a fortalecer o vínculo emocional com Pedro. Eles compartilhavam momentos íntimos, conversando sobre suas vidas, esperanças e sonhos. Beatriz ajudava Pedro a entender e processar seu passado, oferecendo-lhe um ombro amigo e conselhos sábios. Ela também o incentivava a explorar suas paixões e talentos fora dos negócios, garantindo que ele tivesse uma vida equilibrada e plena. A nova dinâmica familiar trouxe alegria e esperança à mansão dos Fernandes. As risadas e conversas animadas enchiam os corredores, transformando a atmosfera antes melancólica. Pedro sentia-se finalmente em casa, cercado pelo amor e apoio de seus pais biológicos. A presença de Pedro também trouxe uma nova energia à empresa, que prosperava com suas contribuições e liderança emergente. No entanto, nem tudo era fácil. Pedro ainda tinha que lidar com os sentimentos de inadequação e os desafios de se adaptar à sua nova vida. A transição de jardineiro a membro de uma família rica e influente era enorme, e ele lutava para encontrar seu lugar. Rodrigo e Beatriz estavam sempre prontos para ajudá-lo, mas Pedro sabia que, no final, ele precisava encontrar sua própria maneira de reconciliar seu passado com seu presente. Enquanto Pedro se integrava à família e à empresa, Gustavo, o mordomo da mansão, se enchia de inveja e ressentimento. Gustavo havia trabalhado para os Fernandes por muitos anos e sempre ambicionara um status maior dentro da casa. A chegada de Pedro ameaçava sua posição e ele começou a conspirar contra o jovem, determinado a minar seu sucesso. Gustavo começou a espalhar boatos entre os empregados, insinuando que Pedro não era digno da confiança e do carinho dos Fernandes.
Ele sabotava pequenas tarefas, fazendo com que parecesse que Pedro era desleixado ou incompetente. Gustavo também tentava influenciar negativamente a opinião de Rodrigo e Beatriz, embora suas tentativas frequentemente falhassem devido ao vínculo forte entre Pedro e seus pais. Pedro, inicialmente, não percebeu as ações de Gustavo. Ele estava focado em suas novas responsabilidades e no fortalecimento de seus laços familiares. No entanto, as ações do mordomo começaram a causar problemas na empresa e na mansão, criando tensões e mal-entendidos. Pedro começou a sentir a pressão e a frustração, sem entender de onde vinham as dificuldades adicionais. Rodrigo, ao perceber os problemas, decidiu investigar mais a fundo. Ele observou Gustavo e percebeu as tentativas de sabotagem. Rodrigo confrontou Gustavo, exigindo explicações. Gustavo, pego de surpresa, tentou se defender, mas suas ações falavam por si. Rodrigo e Beatriz decidiram que Gustavo não poderia continuar na mansão, pois sua presença e atitudes eram prejudiciais à harmonia familiar. Com a saída de Gustavo, a mansão voltou a ser um lugar de paz e colaboração. Pedro sentiu um alívio imediato, embora também ficasse triste pelo fim de uma relação que, de algum modo, fazia parte de sua vida cotidiana. Rodrigo e Beatriz reforçaram seu apoio a Pedro, garantindo que ele soubesse que sempre poderia contar com eles, independentemente das adversidades. A nova posição de Pedro na empresa trouxe muitos desafios. Ele tinha que provar suas habilidades e conquistar a confiança dos funcionários e parceiros de negócios. Pedro, determinado a fazer jus ao nome da família, dedicava-se ao máximo. Suas ideias inovadoras e sua ética de trabalho exemplar rapidamente começaram a trazer resultados positivos. Pedro enfrentava reuniões importantes, decisões difíceis e a necessidade constante de se adaptar ao ritmo acelerado do mundo dos negócios. Rodrigo estava ao seu lado, orientando-o e compartilhando sua vasta experiência. Cada vitória era comemorada em família, e cada erro era uma oportunidade de aprendizado. Pedro começava a se destacar como um líder natural, ganhando o respeito e a admiração de todos ao seu redor. No entanto, os desafios não eram apenas profissionais. Pedro ainda estava se adaptando emocionalmente à sua nova vida. Ele tinha que lidar com sentimentos de inadequação e o medo de não corresponder às expectativas. Rodrigo e Beatriz estavam sempre presentes para oferecer apoio emocional, mas Pedro sabia que precisava encontrar seu próprio caminho para se sentir plenamente aceito e confiante. Os funcionários da empresa, inicialmente céticos quanto às habilidades de Pedro, começaram a mudar de opinião à medida que viam sua dedicação e talento. Pedro ganhou aliados valiosos e construiu relacionamentos fortes dentro da empresa. Sua visão fresca e abordagem inovadora ajudaram a impulsionar a empresa para novas alturas, consolidando ainda mais seu lugar na família Fernandes. Rodrigo e Beatriz ficaram cada vez mais orgulhosos de Pedro. Eles viam nele o reflexo do filho que perderam, mas também um indivíduo único, com suas próprias forças e capacidades. A empresa prosperava sob a liderança conjunta de Rodrigo e Pedro, e a família celebrava cada sucesso com alegria renovada. Pedro sentia-se finalmente em casa, tanto na família quanto na empresa, pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Rodrigo e Beatriz não podiam estar mais orgulhosos de Pedro. Eles assistiam com alegria enquanto ele florescia em seu novo papel, tanto na empresa quanto na família. Pedro havia superado inúmeros desafios e provado ser um líder talentoso e dedicado. A transformação que ele passou, desde o momento da revelação de sua identidade, era impressionante e inspiradora. Rodrigo, em particular, sentia uma profunda conexão com Pedro. Ele via no filho a mesma determinação e inteligência que o ajudaram a construir seu império. Trabalhar ao lado de Pedro não era apenas um prazer profissional,
mas também uma forma de recuperar os anos perdidos. Cada dia no escritório era uma nova oportunidade de aprender e crescer juntos, fortalecendo o vínculo entre pai e filho. Beatriz, com seu amor incondicional, continuava a ser o pilar emocional da família. Ela cuidava de Pedro com ternura e compreensão, ajudando-o a navegar pelas complexidades de sua nova vida. Beatriz estava sempre pronta para oferecer conselhos e apoio, garantindo que Pedro nunca se sentisse sozinho. A alegria de ter seu filho de volta era indescritível, e cada momento juntos era um presente que ela nunca tomava como garantido. A família Fernandes começou a celebrar marcos importantes juntos. Aniversários, conquistas empresariais e até mesmo momentos cotidianos eram agora ocasiões de celebração. A presença de Pedro trouxe uma nova energia à família, e cada membro sentia a renovação do amor e da esperança. Rodrigo e Beatriz se maravilhavam com a resiliência de Pedro e sua capacidade de se adaptar e prosperar. Pedro, por sua vez, sentia-se profundamente grato por seus pais. Ele sabia o quanto eles haviam sofrido e lutado para encontrá-lo, e fazia questão de honrar esse esforço todos os dias. Pedro trabalhava arduamente para corresponder às expectativas e construir um futuro brilhante para a família Fernandes. O orgulho de Rodrigo e Beatriz era uma fonte constante de motivação para ele, impulsionando-o a alcançar novos patamares. Com os desafios superados e os laços familiares fortalecidos, a família Fernandes olhava para o futuro com otimismo e determinação. Pedro estava firmemente estabelecido tanto na empresa quanto na família, pronto para liderar a próxima fase do legado dos Fernandes. Rodrigo e Beatriz estavam confiantes de que, com Pedro ao seu lado, a empresa prosperaria ainda mais. Pedro continuava a crescer em seu papel, assumindo mais responsabilidades e implementando inovações que impulsionavam a empresa para novos níveis de sucesso. Ele trabalhava incansavelmente, mas sempre encontrava tempo para estar com sua família. A mansão dos Fernandes, antes um símbolo de tristeza e perda, agora irradiava felicidade e esperança. Rodrigo e Beatriz decidiram que era hora de planejar uma grande celebração para marcar o reencontro e o sucesso de Pedro. Organizaram uma festa na mansão, convidando amigos, familiares e parceiros de negócios. A festa foi um grande evento, repleto de alegria e celebrações. Pedro, Rodrigo e Beatriz compartilharam a história de seu reencontro, inspirando todos os presentes com sua resiliência e amor. Durante a festa, Pedro fez um discurso emocionado, agradecendo a seus pais por nunca desistirem dele e por lhe darem uma segunda chance na vida. Ele prometeu honrar o legado da família e continuar a trabalhar arduamente para construir um futuro brilhante para todos. O discurso foi recebido com aplausos entusiásticos e lágrimas de alegria, marcando o início de uma nova era para a família Fernandes. O futuro era promissor para Pedro e seus pais. Juntos, eles superaram os desafios do passado e estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. A história de Pedro, Rodrigo e Beatriz era um testemunho do poder do amor e da perseverança. Unidos, eles construíram uma nova vida cheia de esperança, sucesso e felicidade, prontos para abraçar tudo o que o futuro lhes reservava.